Olá, amigo internauta, começamos mais uma coluna de sábado, sempre em vídeo, e hoje a gente inicia uma série de entrevistas com os eleitos na eleição do último domingo aqui na comarca de Canoinhas, do Planalto Norte, especificamente nas 4 cidades da comarca, entrevistando os eleitos. E eu vou começar justamente pela cidade mais habitada, a principal cidade da comarca, que é a cidade de Canoinhas, onde a prefeita Juliana Maciel Hoppe foi reeleita no último domingo, né? Esse é mais um momento histórico, porque ela foi eleita a primeira prefeita da história de Canoinhas, 2022, nas eleições extemporâneas, e agora é a primeira prefeita reeleita da história de Canoinhas. Um marco, né, prefeita? Seja bem-vinda. Isso mesmo, obrigada, Ednei. E eu diria que é um marco duplo, porque também é a primeira chapa de mulheres, né? Verdade. Eleitas em Canoinhas, e nós achávamos que isso até poderia ser um desafio, né? Enquanto 2 mulheres concorrendo, mas o canoinhense mostrou que tem uma maturidade política muito grande e que isso não interferiu em nada, né? O desejo de ver a continuidade do nosso trabalho. Se a gente ampliar um pouquinho mais, né, prefeita, foi um marco para a região, porque de São Mateus do Sul até Canoinhas foram 3 prefeitas, no caso de São Mateus do Sul, Fernanda Sardanha reeleita, 3 Barras, Ana Cláudia Ked, primeira prefeita eleita de fato, né, na cidade como uma mulher, e Major Vieira, primeira prefeita eleita também, que é a Aline, que é uma chapa feminina também junto com a Vilma Kim, né. O que diz isso, prefeita? Né? Claro que a senhora vai dizer que isso é muito positivo, mas eu queria tentar entender, né, o que o eleitorado pensou ao eleger essas mulheres. Vamos pensar até no Planalto Norte como um todo, né? Será que isso tem a ver, por exemplo, com tantos políticos homens terem sido presos, se tornarem réus na Mensageiro, na Et Pater Filium, ou é realmente uma guinada feminista, digamos assim, aqui na nossa região? Não acredito numa guinada feminista. Eu acredito na verdade, na minha visão, na minha opinião, não fez diferença para o eleitor ser homem ou mulher. E sim, quem são as pessoas e o que elas já fizeram pela cidade ou pela região, né? A Fernanda fez um belíssimo trabalho em São Mateus, tanto que foi eleita aí com 80% dos votos, eram 2 chapas apenas, né? A Ana, da mesma forma, também mostrou um trabalho diferente do que já vinha acontecendo e foi reeleita. Em Canoinhas, da mesma forma, nós em pouco tempo também mostramos o que podemos fazer, mesmo concorrendo com mais 4 candidatos, né? A população entendeu que o nosso trabalho merecia continuar, foi um voto no meu ver, de merecimento mesmo, junto com a Zenilda, que também é uma mulher que presta aí serviço público e servidora efetiva há mais de 20 anos. E a Aline já foi candidata, né, na eleição anterior, deu tudo que deu, e agora, lá em Major Vieira, não. Então, vamos dar uma oportunidade para ela mostrar o seu trabalho. Eu diria que foi mais no sentido, assim, de história política, de trabalho, do que, de fato, ser homem ou mulher, sabe? Não foi um fator determinante. E cada uma tem os seus próprios fatores, né? Vamos dizer assim, né? Não dá para dizer, por exemplo, que foram as operações que prenderam políticos homens, né? Não dá para afirmar nesse sentido, porque cada cidade teve algum ponto que foi colocado como predominante, né? Dentre as qualidades das candidatas, né? O que o Ednei talvez ressaltaria é o quanto as mulheres estão se posicionando politicamente. Aí sim é um fato louvável, né? As mulheres querem disputar, querem estar ocupando esses espaços e isso está resultando em eleições. E vou dar um exemplo muito, muito interessante disso. A Rosi Crestani, que foi eleita pelo PRD, vereadora, ela tem um trabalho de décadas lá na comunidade, quer dizer, ela já poderia ter sido vereadora antes, né? E agora tomou coragem de se candidatar e foi uma das mais votadas, né? Exatamente, a Rosi é um exemplo de quem já prestou serviço na comunidade e foi reconhecida como agora eleita vereadora. Nós temos 3, né? Ela, a Kátia e a Tati, né? Exatamente. 3. Na anterior foram 4, né, mulheres. Então são 3 mulheres eleitas. Agora, claro, a Tati continuando o trabalho que já vinha fazendo.
E no caso da Kátia, não deixa de ser diferente também, porque a Kátia também tem, né, alguns anos como servidora pública, imagino que isso deve ter acreditado ela também para ser eleita vereadora, né? Bom, falando em Câmara, a senhora tem 7 da sua base aliada, né? O que isso, para o pessoal de casa entender, no que se traduz isso em termos de facilidade para governar? Isso é extremamente importante, Ednei, porque a gente vê na nossa base na Câmara a possibilidade de não travar governo, né? E como é que as pessoas podem entender isso de uma maneira mais clara? Provavelmente nós estaríamos com várias obras de pavimentação concluídas se o empréstimo tivesse sido aprovado quando foi pedido, lá em abril de 2023. Mas eu não tinha base aliada, né? Então travou todo o processo e ele foi aprovado muitos meses depois, né? E estamos com as obras em andamento e vamos concluir todas. Mas foi algo que teve um entrave político, né? E projetos importantes também, como às vezes algo simples, que era uma transformação orçamentária, que é algo corriqueiro para nós, porque vai abrindo provável excesso, superávit, a gente precisa passar por lei para poder utilizar o dinheiro que já está em caixa, travava. Por quê? Porque não tinha base que quisesse fazer as coisas andar. E isso é um problema para o canoinense, porque vamos falar de um projeto orçamentário básico, né? Mas é para botar dinheiro lá na pasta da saúde, por exemplo. Pois mas é o medicamento que está esperando, é o exame que está esperando, é a pessoa que está esperando alguma coisa. Só que está lá um papel dentro da Câmara aguardando a boa vontade de ser votado, né? E isso é muito ruim. Plano diretor está lá travado, né? Então, são detalhes que, às vezes, no dia a dia, a comunidade não sente, mas que isso é real. Então, tendo vereadores, e eu sempre digo e vou repetir, eu fui uma vereadora oposicionista, porque sentia necessidade e eu não estava errada. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo mesmo, né? E eu não quero que exista uma Câmara que não nos ajude a fiscalizar o trabalho, porque isso é importante. Eu sou uma só, a Zenilda também, somos 2 pessoas. A Câmara tem que nos ajudar, mas tem que ser coerente, tem que ajudar Canoinhas a andar para frente, porque não é a prefeita Juliana, é o que vai resultar de bom para as pessoas, né? E eles têm que estar lá sendo, sim, fiscais, mas entendendo que as coisas têm que andar. Isso é interessante também, né? Porque dos opositores, só Tatiane foi reeleita, né? O que é um recado também aí, principalmente para o time do PSD, que foi um dos principais derrotados nessa eleição, né? Mas também, aí já estou dando minha opinião, né? Mas perguntando a sua, creio que não foi também a oposição que eles fizeram ao seu governo que causou a derrota deles, né? Foi uma conjunção de fatores bem mais sérias, creio eu, né? Sim, mas falando talvez na própria figura do Osmar, que foi, acho que, o mais ferrenho, né? Mais agressivo. 900 votos para menos de 300 votos. Isso, para mim, é um nítido reflexo do que é desrespeitar a cadeira que ocupa, porque parou de se pensar em política e acabou só me agredindo, me ofendendo pessoalmente. Isso está lá em sessões gravadas para quem quiser ver, né? Que chegamos até a ter que judicializar, porque chegou ao extremo de tudo que foi dito. Isso, para mim, é um reflexo muito claro do que o canoense não aceita mais. Ele não aceita mais esse tipo de postura dos políticos. E interessante que o William Godoy, que também fez oposição, mas muito mais focado, né, no que realmente importa, ou seja, em projetos, em questionar posições do governo, tomadas de decisão do governo, fez uma votação muito boa, mas não entrou porque os colegas, como é o caso do Osmar, fizeram uma votação muito abaixo, né? Você pega ali 1.088 votos, ótima votação do Godoy. E aí a segunda do partido, que vem ser a Jo, radialista, pegar 300 e poucos votos é muito aquém, né, do que se esperava, né? E também pode refletir que o PSD é um partido desacreditado em Canoinhas, né? Por todo o histórico que teve junto com... Então você acha que isso é um fato também? Eu acredito fator, que né? Sim, acredito que sim, seja esse fator. Porque eles não conseguiram montar chapa, né? Ou seja, ninguém queria disputar com os 55. Isso é a leitura que eu faço, né?
Por quê? Porque ainda há fortes influências do réu confesso lá dentro do partido. Interessante também a gente fazer essa análise, porque quando a senhora fala em réu confesso, é o Beto Passos que confessou realmente, né, os crimes que cometeu Neto Pater Filho, mas que por uma questão que ele pode ser até judicializada, ao longo de todo esse tempo ocupou um espaço na Rádio Nativa para bater no seu governo, com um claro propósito, claro, né? Eu acho que a imprensa como tal, e a gente faz isso aqui também, ela tem que expor, né, as falhas do governo. Esse é o papel da imprensa, expor as falhas e cobrar respostas. Mas, obviamente, que aquilo ali tinha um fundo eleitoreiro, né? E a expectativa do próprio Beto, creio eu, era de testar a sua influência sobre a comunidade, né? E a influência dele são 200 e poucos votos, que foi o que ele conseguiu para a irmã. Isso também mostra o quanto que, aí é uma pergunta que eu estou te fazendo, o quanto que a população canoinhense, ela não engoliu ainda toda essa história, apesar de já fazem 3, 4 anos que aconteceu, que diz respeito a Neto Pater Filho. Quer dizer, aquele político que testou a sua capacidade de continuar influenciando, especificamente ele, não se deu bem. Isso é algo louvável do canoinhense, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz em ver o resultado das urnas. Claro, pela minha reeleição, mas mais ainda por ver que o canoinhense é um eleitor muito crítico, Ednei, que ele não tá pro jogo para politicagem, porque se tivesse eu fui atacada durante a campanha, acho que todo santo dia, foi uma campanha difícil para mim, mas ele estava preocupado, o eleitor, com proposta, com trabalho, com o que é que vai melhorar a minha vida, né? Com aquelas preocupações que tem que nortear de fato a eleição. E não com vingança e politicagem e ter essas pessoas que fizeram tudo o que fizeram por Canoinhas e acham que tem que estar junto ainda na política. E o eleitor foi muito criterioso. Não, isso a gente não aceita mais. Isso é um recado muito claro para todos os políticos. Prefeito, hoje a gente está gravando essa entrevista na quinta-feira, né? Está indo ao ar sábado, a gente está gravando na quinta e hoje deve sair os boletins de urna com os espelhos, que a gente vai ter condições de ver onde cada candidato foi melhor ou pior, ou seja, localidade, bairro, colégio eleitoral. Mas a gente já viu pelos boletins que a gente leu no domingo aqui, na cobertura, que a senhora saiu muito bem no interior. Aí, fazendo um retrospecto, a gente puxa lá 2016, quando o Beto Faria perdeu para o Beto Passos. Essa derrota dele se deu quando começou a puxar as urnas no interior, né? E aí é uma coisa que o MDB até hoje faz uma autocrítica, imagino, ou deveria fazer, de o que eles não fizeram para o interior que levou aquilo. Aí, 2020, a gente teve ali, com a vitória do Beto Passos, uma condição melhor para ele no interior, porque eu acho que ele percebeu, né, o quanto era importante ter interior lá. E agora, o próprio MDB divulgava, né, que as estradas do interior estão horríveis, que você perderia no interior e tal, e foi, ao que tudo indica, o contrário, quer dizer, teve uma boa votação no interior, né? Queria que a senhora comentasse um pouquinho isso. Isso ficou notório, né, o quanto a oposição usou de artimanhas mentirosas mesmo, porque nós não abandonamos o interior em nenhum momento. E a resposta veio na urna. A resposta está lá, o que o produtor, o agricultor, quem mora no interior, sabe do nosso trabalho, de quanto a gente se esforçou para melhorar a situação das nossas estradas. O que nós passamos na enchente, o que nós nos dedicamos por eles para ajudar o que a gente podia, o nosso interior. E eu tinha o meu coração tranquilo, porque o que apareceu na urna eu esperava, porque eu ando no interior, eu converso com eles, com as pessoas que moram lá, e esse era mais ou menos o comentário geral, assim, não, fica tranquila, prefeita, nós vamos confiar em você, nós queremos 4 anos, e de fato foi o que apareceu na urna, e hoje o meu compromisso é triplicado, né? As estradas têm muito que ser feito, Ednei, e sempre vai ter. Estrada de chão, estrada rural, sempre vai ter o que fazer. Mas eu assumi o compromisso com quem mora no nosso interior de fazer um trabalho diferente, de fazer um trabalho para que a gente consiga conservar mais as nossas estradas por mais tempo, porque nesse 1 ano e meio eu apaguei incêndio.
mas eles conseguiram sentir a nossa dedicação e o nosso compromisso com eles. Com esses equipamentos que tem hoje, foi comprado, né, ali do empréstimo de 40 milhões, foi comprado parte de equipamentos, foi também recebido uma parte do Estado. Dá para fazer isso, atender bem o interior e a cidade, porque a cidade também, claro, tem sua relevância. Né? Nós vamos ter que adquirir um pouco mais de maquinário pelo planejamento que a gente pretende traçar para os 4 anos. Mas e equipe daí? Também. Tem que abrir concurso mesmo. Nós não vamos conseguir não fazer um concurso. É necessário. Tanto pro magistério quanto pro... Sim, o concurso público da prefeitura mesmo, né? Hoje a gente está com poucos profissionais, principalmente na Secretaria de Obras, então isso vai acontecer, mas a gente precisa ainda melhorar um pouco mais a nossa estrutura, porque nós vamos criar, Ednei, o departamento de pavimentação, que é para fazer drenagem e base. E isso vai me demandar uma equipe grande trabalhando. É que é aquela ideia que eu havia comentado aqui já anteriormente. Fazer um misto entre a iniciativa, entre um contratado e a própria prefeitura. Isso mesmo, só que eu quero uma equipe todo dia trabalhando nisso. Então, para isso, eu vou precisar de mais gente, né? E nós já estamos vendo como vamos dividir esse maquinário no interior. Eu ainda não vou anunciar porque nós estamos estudando a melhor forma. Mas vou precisar de mais equipamentos e isso demanda mais profissionais, né? Então, já ajudou muito, já melhorou muito, mas ainda temos que melhorar mais. E uma coisa também que eu sei que é a sua intenção e que vale a pena a gente comentar, quando essa entrevista for ao ar, já vai ter acontecido audiência pública sobre a questão dos loteamentos, mas é irrelevante porque eu duvido que um canoinhense minimamente sensato vai dizer que não quer que loteador pavimente o loteamento. Mas isso é atacar lá na frente, né, prefeito? Ou seja, é garantir que pelas próximas décadas Canoinhas vai ter um desenho diferente, porque tudo que se abra de loteamento vai ter que ser pavimentado. É tirar das costas, não da prefeitura ou da prefeita, mas do contribuinte, né, uma conta que tem que caber realmente ao loteador, que é quem mais vai faturar em toda essa questão de comercialização de lotes, né? Sim, isso é mais do que inevitável, tem que acontecer e a população tem que marcar bem aqueles vereadores que votarem contra, Ednei, porque isso é votar no retrocesso da nossa cidade. Né? Se hoje a gente tem aquela invejinha boa de Porto União, de Mafra, que tá tudo pavimentando, que já não se vê as estradas de chão que a gente vê aqui na nossa cidade, é porque lá não pode abrir loteamento sem estar pavimentado. Mafra tem um restaurante que eu gosto muito e que fica a pelo menos uns 20 minutos do centro da cidade. Todo pavimentado. Ah, porque tem um restaurante lá? Não, porque houve essa visão por parte de administrações de ou fazer de iniciativa própria ou obrigar o loteador a fazer o pavimento, e dessa forma você tem um restaurante de boa qualidade, um mercado de boa qualidade, uma mecânica de boa qualidade lá num bairro distante do centro, porque tem asfalto. Porque se não tem asfalto, você não tem nada disso. Está aqui a prova, o Alto da Tijuca. O Alto da Tijuca tem pouco asfalto. O que a gente tem de comércio aqui? Pouquíssimo comércio, né? Eu só dando um aspecto da coisa, porque tem muitas outras vantagens, né, que traz o asfalto, né? Sim, mas o desenvolvimento econômico, a base dele é a pavimentação. Precisa pavimentar. Uma empresa vai se instalar aqui no Alto da Tijuca, vai se instalar lá no Alto do Frigorífico? Não, né? Não vai querer atolar todo dia que tiver chuva para escoar sua produção, né? Exatamente. Infelizmente, a gente ficou para trás no quesito pavimentação. E eu me comprometi nesses 4 anos da gente não parar. Eu não sou audaciosa dizer que vou pavimentar tudo. Tem muita coisa para pavimentar. Mas se a gente não parar e a gente travar esses loteamentos novos de abrir sem pavimentar, em talvez 10 anos a gente esteja com um problema resolvido. Essa é a minha visão de gestão. Então, eu quero contribuir nesse sentido, deixar esse legado, de não autorizar mais abrir esses loteamentos sem pavimentar e nós não pararmos mais de pavimentar. E tem muito espaço ainda para abrir loteamento, né? Tem muito espaço para abrir loteamento. Então não é uma coisa assim, já está completo. Não, tem muita coisa para acontecer ainda nesses termos. E se não for travado agora, o problema só aumenta, só vai aumentar cada dia mais. Eu já imagino que é essa mesmo a sua prioridade, mas a pergunta tem que fazer. Qual que é a sua prioridade zero nesse segundo mandato? É infraestrutura. Claro, a gente jamais vai dizer que saúde e educação não são prioridades absolutas, porque o recurso
o grosso do recurso estão lá também, Ednei. É lá que a gente sempre investe mais. Mas vamos pensar em gestão, né? A infraestrutura do nosso município vai ser a menina dos olhos, levar os nossos medicamentos para os postos de saúde e aumentar as nossas equipes e consultas de especialidades médicas, é o compromisso que eu assumi, nós vamos fazer, né? E em relação à nossa educação, nós queremos colocar o inglês nos anos iniciais, melhorar a condição dos nossos berçários com mais profissionais, entregar uniformes para as nossas crianças, né? E continuar investindo muito na nossa educação, porque as crianças é o nosso futuro, né? Então a gente precisa, sim, até conversei muito com os secretários ontem. Nós temos que, a partir de agora, o que a gente fez foi bom, o Canoinhense aprovou, nos reelegeu, mas não basta mais. Esse foi o assunto da nossa reunião. Não basta mais. Nós precisamos dar um passo para frente, que é planejar a nossa cidade, né? Prefeita, 2 situações que eu abordei lá de desafios próximo prefeito em uma reportagem que a gente publicou no J+, e que eu gostaria de comentar. O primeiro é a questão do saneamento básico, porque eu venho acompanhando essa história desde 2012, quando foi assinado o convênio com o então prefeito Leoberto Weinert, e a gente já está em 2024 e fica naqueles 25%, que foi muito bom, mas concluiu ali em 2015, 2016, e desde então é uma enrolação, né? Porque foi refeito contrato, foi revisto valores, mas até agora a gente não viu ninguém retornar para o trabalho da saneamento. Alguma coisa, eu não sei te dizer em porcentagem, mas acho que vale a gente questionar a Casan nesse sentido. Foi feito mais alguns pontos, mas pouquíssimo, né? Como Piedade foi feito e mais alguns outros pontos. Mas ainda estamos muito aquém do que é a necessidade de Santa Catarina, eu diria, porque não é só em Canoinhas, é o estado inteiro, né, que a Casan se comprometeu com um andamento, um cronograma. Um cronograma aqui em Canoinhas encerraria em 2030 o primeiro cronograma. Exatamente. E que isso, de fato, vem caminhando a passos muito curtos. E eu sei que foi feito outro contrato, foi alterado esse prazo, né? Mas se a gente ficar nesse de alterar prazo, daqui a pouco eles vêm pedir para alterar mais um prazo, né? Vez. E aí nunca a gente vai ter esse saneamento. Tanto que vários municípios já estão caminhando para PPPs e saindo da Casan, né? Porque mudou a lei, né? Agora você pode ter empresas privadas trabalhando no... Então, vai abrir concorrência se a Casan não se mexer, né? E tem que abrir concorrência, porque a concorrência traz, de regra, melhoria no serviço, né? Você tem que fazer melhor para ser aquele que vai ser o escolhido. Outro tema também, acho que é muito importante, teve várias promessas nesse sentido, mas eu não vi nenhum dos candidatos realmente atacar o problema como ele que é a questão do transporte público, né? A gente tem a questão do baixo número de pessoas, isso já é um problema que vem antes da Pater Filho, baixo número de pessoas que usa o transporte público. A gente vê muito carro e moto no trânsito porque as pessoas estão adquirindo, isso é ótimo, né? Mas cria um problema no trânsito. E a própria empresa Coletivo Santa Cruz, que há mais de 40 anos opera na precariedade aqui em Canoinhas, porque não tem licitação para o transporte coletivo, disse que pode fechar as portas, porque todas as consequências da Pater Filium levaram eles a uma situação insustentável, né? É importante dizer que o grande crime do Coletivo Santa Cruz está em compactuar com a corrupção, mas ele era o mais dilapidado, digamos assim, porque os políticos corruptos envolvidos, eles tiravam, né, o dinheiro que a empresa recebia. Então, eles criaram um modelo insustentável, porque eles tinham que pagar o combustível, tinham que pagar os funcionários e tinham que pagar os corruptos. Então, claro, não estou isentando eles de culpa, mas o fato é que era uma coisa insustentável, né? Chega um momento que não tinha mais como você pagar tudo isso, né? Sim. O transporte coletivo, ele demanda um novo estudo de viabilidade para a gente tentar melhorar a condição do transporte para que mais usuários utilizem. Só que é impossível fazer isso, Ednei, sem colocar dinheiro público. O que as pessoas têm que entender? Hoje a prefeitura não gasta nenhum centavo com transporte público. A partir do momento que a gente mudar esse modelo, não se sustenta mais sem fazer repasse. Então, a gente precisa estudar tudo isso muito bem, a viabilidade, para abrir um processo licitatório, para ver qual seria a melhor condição
de fato, pro canoense. Tem uma argumentação também, já estendendo o assunto para o transporte escolar, uma argumentação que me intriga, né? Porque, de fato, eles, claro, tem aquela acusação que eles aumentavam o perímetro, né? Que não existia, criavam quilômetros que não existiam. Talvez venha daí esse valor a menor que eles cobravam, porque eles mesmos dizem, e é fato, quando vocês abriram licitação e contrataram várias empresas, porque infelizmente não tinha nenhuma que pegasse todas, né? Ficou mais custoso. Então a argumentação que eles usam é essa. E o próprio Osmar falava isso na Câmara, né? Como é que antes, quando tinha o Santa Cruz, né? Claro, dele oculta o fato deles terem se corrompido, mas custava mais barato que agora que faz licitação por cada empresa. Isso é um problemão também, né? Justamente, Ednei. A gente vai ter que focar com olhos muito atentos no transporte escolar nesses próximos 4 anos, porque o modelo que nós fizemos de licitação foi um modelo indicado pelo Ministério Público. Que fracionar. Fracionar. Né? Só que o fracionar não está trazendo vantagem administrativa, porque está sendo mais caro. E aí, sabe o que está acontecendo? Vamos dar um exemplo. Antes, era uma empresa. Né? Eu volto a dizer, o problema não é ser uma empresa, o problema é ter político vagabundo que rouba. Que daí é mais fácil para ele fazer, porque é uma só, né? Não precisa chamar 10, porque a partir do momento que você chama 10 pessoas para contar um segredo, já não é mais segredo, né? Exatamente. Só que o que acontecia? Como era uma empresa, ele pegava a linha lá do Campo dos Buenos e a boa, que faz Rio do Pinho. Uma compensava a outra. Porque uma é 90 quilômetros de distância, a outra é 25, né? Uma compensava a outra. Uma estrada boa, a outra não é boa. A outra pode ser que não esteja lá, né, ainda o melhor possível. Agora, com essa nova modalidade, desistiu. Não, agora eu não quero mais atender a região de Barra Mansa. Vou dar um exemplo. Eles desistem da linha e entregam e a gente, fica maior confusão. Porque aí você tem que licitar tudo de novo. E a demanda todo um tempo. Daí, quando você licita de novo, é aquela velha história. São poucas as empresas que trabalham com transporte escolar. Então, vira na mão de uma e de outra. Sabe? Isso não está funcionando adequadamente. Isso é algo que a gente já conversou com a secretária de Educação, que se precisar nós mesmos vamos conversar com o Ministério Público para pensar numa outra forma, porque desse jeito o Ednei não está trazendo benefício para a prefeitura e nem para quem usa o transporte. Porque, olha, só nesse 1 ano e meio, 3 ou 4 empresas fizeram isso conosco. No dia de encerrar o contrato, desistem da linha, nós daí temos todo aquele processo burocrático para contratar outra empresa, ficou alguns dias sem transporte, demorou e está custando demais. Então, tem que ser visto um novo modelo, sim. E eu me comprometi com os pais também, né, nessas minhas tantas vezes caminhando pelo interior, que vou cuidar disso pessoalmente. Porque o serviço tem que ser bom e tem que ser bom para a prefeitura no preço também, porque desse jeito não tá funcionando. Outra ação também que eu creio que a senhora vai colocar como prioridade, que eu acho que tem que ser uma prioridade aqui em Canoinhas, é tentar buscar empresas. E aí eu queria deixar claro uma coisa aqui, não falta emprego em Canoinhas, gente. O Márcio da Doces lá tá puxando os cabelos, né, de desesperado, que precisa de funcionário para cozinha, não encontra. Há meses que ele está buscando e não encontra. Serviço que não é nem um pouco insalubre, é um serviço fácil, né, um serviço que não exige grande experiência, mas não consegue encontrar gente para atender balcão. O pessoal do comércio está desesperado porque não encontra gente que queira trabalhar no sábado, né, as pessoas não querem. Então, esse não é um problema em Canoinhas. Se alguém diz que emprego é um problema em Canoinhas, não está olhando direito ou não está procurando direito nos lugares corretos. O próprio Cine tem vaga aberta e tudo mais. Sempre. Mas a gente precisa aumentar a arrecadação do município. E isso a gente só vai conseguir com empresas grandes. Cada vez, quanto maior for, mais vai trazer recursos. Por exemplo, veja a West Rock. Quantos funcionários da West Rock, que agora é Smurfit West Rock, né? Quantas pessoas elas empregam? Não é um número muito alto. Não vou dizer aqui porque eu não sei, mas não é um número muito alto. Basta você ver quantas pessoas trabalham na West Rock, né? Que vocês conhecem. Mas ela traz um dinheiro em questão de impostos muito alto para o município. A gente precisava, talvez, né? Não vamos sonhar tão alto, trazer uma West Rock para cá, mas uma empresa que dê esse amparo para o município, né? Ednei, não é, claro, é um sonho, um desejo e a gente vai correr atrás para isso, mas não é tão simples, né?
Porque as multinacionais e as grandes indústrias, elas vão analisar custo-benefício, enfim, todos aqueles pormenores para ver aonde é mais fácil de se instalar. Talvez o menor requisito seja a vontade da região de tê-la. E né? outro mito, né? Tem que dar terreno. Qualquer prefeitura dá terreno. Qualquer prefeitura. Uma isenção de algum imposto. Qualquer prefeitura dá. Então não é. E tem uma empresa a mais aqui que ainda dá mais umas coisinhas a mais. Mas não atrai, né? É difícil, mas não é impossível, né? Então eu quero ter uma conversa nesse sentido com o governador Jorginho, porque ele esteve aqui na campanha, na minha reeleição, e ele falou algo muito importante, que, claro, nós vamos conversar com ele para que isso se torne realidade, mas ele tem toda a razão. Ele disse que nós não podemos mais admitir uma Santa Catarina tão diferente de norte a sul. E é, né? E é. Então, essa fala dele foi muito importante, que ele também quer trabalhar para melhorar esses índices de desigualdade dentro do próprio estado. E nós aqui, a região de Urubici, enfim, aquela região, são as regiões que têm menor IDH de Santa Catarina, né? Então, nós precisamos de investimentos, seja do Estado, seja da mão política. Aí sim, do governador. Claro, eu sempre vou puxar para minha cidade, mas para a região do Planalto Norte. Nós nos valemos muito da West Rock. Nós não recebemos os impostos da West Rock, mas o consumo, por isso que a gente tem um comércio tão forte. Claro. A maior força de Canoinhas está no comércio. Por quê? Porque a pessoa que recebe lá da West Rock gasta aqui, né? Três Barras tem um comércio, mas infelizmente para Três Barras as pessoas vêm para cá gastar. É pouco dinheiro que fica lá. Né? Então aí a força do nosso comércio está aí. Mille, West Rock, né? As empresas que estão lá em Três Barras, basicamente, quando a gente fala no grosso da coisa, né? Agora, isso que se fala do governador, uma multinacional, quem ele vai procurar primeiro não é um prefeito, é o governador. Né? Ele vai lá de cima. E o governador vai ter essa condição de abrir a porta do município para esse empresário. Exatamente. Então, essa é a nossa articulação, enquanto região. E enquanto também fizemos vários prefeitos aqui do partido, aqui na nossa região. 6 de 12, né? 6 de 12. Metade são do PL. Então, acredito que força política nós temos para fazer esse movimento, né? Então, esse movimento pode ter certeza que partindo de mim isso vai acontecer. Prefeita, vou deixar a câmera à sua disposição para agradecer os seus votos e esperá-la outras vezes aqui para a gente conversar sobre os assuntos que dizem respeito ao nosso município. Quero agradecer o Ednei primeiro pelo espaço, mas agradecer a cada um dos 16.415 eleitores, que são quase 53%, né, do eleitorado de Canoinhas, que escolheu pela continuidade do nosso trabalho. Sou muito grata. Grata ao Homer, que foi meu vice até aqui, a toda a nossa equipe de trabalho, que a gente não é nada nessa vida sozinho. Então, quero agradecer a cada um de vocês. Agradecer a Zenilda, que vai assumir comigo essa jornada pelos próximos 4 anos. Quero dizer também que a eleição passou e que nós seremos prefeito e vice de todos os canoinhenses, né? Que é nosso posicionamento político, partidário, ele é importante, ele está dentro de nós, mas o nosso trabalho é dedicado a todas as famílias canoinhenses e nós vamos fazer muito ainda nesses próximos 4 anos. Muito obrigada. Obrigado, prefeita. Até a próxima.